Pai do Senhor, meus irmãos, motivo de muita alegria estarmos aqui em mais um culto, nessa quinta-feira, para adorar e bendizer o santo nome de Jesus. Estou imensamente alegre por essa oportunidade que o Senhor nos proporcionou de estar na tua casa, para adorar e render louvores ao teu santo nome. Nesse início de culto, nessa abertura, vamos estar fazendo uma oração para que Deus possa alcançar a vida dos irmãos que estão nos acompanhando e que esse vídeo possa chegar aos seus parentes e familiares e que eles venham ser alcançados pelo nosso Jesus. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, te louvamos e te agradecemos, Jesus, por esse culto, Pai. Que o Senhor venha se fazer presente, Pai. Que o Senhor venha operar, Senhor. Visita os lares, visita os nossos irmãos, Pai, que tinham desejo de estar aqui na tua casa, Senhor. Mas por motivos não puderam estar aqui, Senhor. Te louvamos por tudo, Pai. Te apresentamos a vida do nosso pastor, dos nossos obreiros, dos nossos irmãos, Senhor. Que o Senhor possa estar presente nesse culto, Pai. Te louvamos por tudo e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar um hino da harpa bastante conhecido, hino 545. Peço a ajuda dos irmãos que louvem aí na sua casa com a sua família. Fique à vontade. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com meu Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, irei à glória ao meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Glórias a Deus. A presença do Senhor já é real aqui em nossos meios. Convido os meus amados e queridos irmãos para abrir a sua Bíblia nos Salmos de número 27. Salmos 27, do 1 em diante. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei?
Quando os malvados, os meus adversários e os meus inimigos investirem contra mim, para comerem as minhas carnes, tropeçarão e cairão. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar em tua casa todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Amém? Que o Senhor possa nos alimentar pela tua palavra e que vocês possam, nesse momento, adorar a Deus juntamente conosco. Abre o seu coração, entrega o seu melhor para Deus, mesmo sendo aí na sua casa, na live, que essa presença gloriosa que está no nosso meio possa atingir as multidões, porque é um privilégio enorme estarmos refugiados em Deus. Temos o fôlego de vida, temos a nossa força, temos a nossa voz. Então louve aí na sua casa, exalte mesmo a Deus, porque o nosso socorro vem dele. Glórias a Deus. Irei estar louvando mais um hino e logo após iremos para a palavra. Mas antes estaremos apresentando os nossos irmãos que estão enfermos. Amém? Vamos apresentar nessa oração a vida do irmão Davaldísio, a irmã esposa do irmão Luiz, a vida do meu vizinho, que se chama Orlando, que foi acometido por um câncer, que o Senhor possa ter misericórdia e confortar a família, e pelas outras tantas pessoas e irmãos que nós conhecemos, da nossa igreja, da sua família. Estaremos levantando esse clamor nessa noite, nessa hora. Peço a sua ajuda. Amém? Assim oremos. Soberano Deus e eterno Pai, entramos mais uma vez na Tua presença, Senhor, para Te pedir que o Senhor possa, meu Deus, entrar, Jesus, na vida dos nossos irmãos que se encontram no leito, Pai. Visita, Jesus, os nossos irmãos, Senhor, que estão com alguma enfermidade alojada em seu corpo, meu Deus. Cremos que o Senhor é a cura, cremos que o Senhor tem a resposta para tudo, Senhor. Visita os nossos irmãos, Pai, conforte os corações, livre, Jesus, as nossas vidas dessa epidemia que está vindo sobre o mundo, Senhor. Guarde a nossa casa, a nossa família, Jesus, o nosso bem mais precioso, Senhor. Ó Deus, visita os nossos irmãos, a nação, alimento, Senhor. Mas sabemos que o Senhor é a nossa provisão, Pai. Visita os lares, Jesus. Ó Deus, dê força para aquelas pessoas que estão desempregadas, meu Deus, devido a essa crise, por causa dessa epidemia, Pai. Sustenta os nossos irmãos, Pai. Sustenta os missionários que estão levando a Tua palavra nos outros países, Pai. Dê estratégia para o Teu povo Te servir e cultuar, Pai. Que possamos dar adoração sincera, Jesus, com todo o nosso coração para Ti, Pai. Fica conosco nessa noite. Assim já Te pedimos e já Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Estarei louvando um hino bastante conhecido. Peço a ajuda de vocês. O hino Eu Tenho um Chamado, creio que todos os irmãos conhecem. Vamos adorar a Deus. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia, e eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Glórias a Deus. É mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar,
mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim e os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, do Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar pra trás. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, do Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, do Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado. Glórias a Deus. Que o Senhor possa continuar abençoando a vida de cada um dos nossos irmãos que estão nos acompanhando na live. Fica à vontade para comentar, para interagir conosco nessa noite. Peço que os irmãos abram a sua Bíblia. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 16 em diante. Desde já agradeço a oportunidade que me foi dada pela vida do nosso pastor José Henrique, pela vida dos nossos irmãos obreiros, pela vida do Rodrigo, que nos acompanha, pela vida de todos os irmãos que estão interagindo e estão nos acompanhando. Que Deus possa abençoar a cada dia mais os vossos ministérios. Também queria mandar um abraço para os meus familiares que estão acompanhando, para a vida da minha mãe, para a vida do meu pai, de todos os amigos ali do Casa Grande, Diadema, dos meus tios e familiares. Tenho certeza que o Senhor tem uma palavra ao nosso coração. 1 Samuel 15, 16 em diante. Então disse Samuel a Saul: esperarei e te declarei que o Senhor me disse a essa noite. Porventura, sendo tu pequeno, os teus olhos não foste por cabeça as tribos de Israel? Eu, o Senhor, te ungi sobre rei de Israel, e te enviei o Senhor a este caminho. Disse: vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e pelejará contra eles, até que eles sejam destruídos. Porque não desouvido a voz do Senhor, antes vós se entregaste e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Amém? Até aqui. Vamos nessa noite estar abordando a vida de Saul. É um assunto bastante interessante, que tenho certeza que o Senhor irá falar aos nossos corações. Depois nós vamos para o capítulo 16, que é quando Davi é ungido e separado. Mas primeiro vamos falar sobre Saul. O tema dessa noite é sobre desobediência. Todo mundo sabe que Saul foi o primeiro rei de Israel, a qual o povo estavam reclamando e pediu para Deus levantar um rei sobre Israel. Assim foi feito.
Naquela época, o profeta, o sacerdote e juiz era Samuel. E ele foi consultar a Deus sobre o que Deus achava. O pedido de um rei para Deus foi como se fosse uma rejeição, porque era Deus que mandava, era Deus que dava as ordens para o seu povo. Mas o Senhor, mesmo assim, acatou com aquela ordem e decidiu levantar Saul como rei. E Saul foi instituído pelos homens. O Senhor abençoou na sua jornada, depois vamos ver que ele foi rejeitado, mas a princípio ele foi escolhido. E vamos ver na trajetória que o Senhor deu uma ordenança, vai falar sobre a obediência, que era para Saul descer a terra dos amalequitas e destruir a todos, sem piedade, porque o povo amalequita era um povo pagão, era um povo ruim, era um povo perverso. E a ordem foi essa, que o Senhor, por intermédio do profeta Samuel, deu a Saul. Mandou Saul e seus homens descer e pelejar contra os amalequitas. Porém, nessa descida à terra dos amalequitas, Saul não cumpriu com a ordem que o Senhor deu. A ordem foi direta, era para exterminar crianças, animais, e o restante das coisas queimar, destruir. Não era para eles pegarem nada. E assim, Saul desobedeceu à voz do Senhor. Voltou da terra dos amalequitas, poupou a vida do rei Agag, que era o rei dos amalequitas, e pegou as melhores coisas da terra dos amalequitas. E chegou perante ao profeta Samuel, só que nesse meio tempo, o Senhor já tinha falado com Samuel. Samuel, não dei uma ordem para você falar para Saul. Saul desobedeceu a minha ordem. Aí Saul se aproxima do profeta Samuel, querendo disfarçar, querendo encobertar o seu pecado, a sua desobediência. E aparece perante ao profeta Samuel, querendo dar desculpa, querendo se desculpar. Samuel falou: Saul, que barulho é esse de boi? Que barulho é esse que te acompanha? Não é o barulho do nosso povo. Saul olha para Samuel e fala assim: eu trouxe as melhores coisas dos amalequitas, poupei a vida do rei e trouxe as melhores ovelhas, os melhores boi e as melhores riquezas que os amalequitas tinham. Agora será nosso. Venha, Samuel, e vamos apresentar a Deus um culto de agradecimento. Aí Samuel olhou para Saul e falou: Saul, o que foi que você fez? Você desobedeceu a ordem de Deus, a ordenança de Deus. Voltando para nossos dias, quantas pessoas estão fazendo as suas vontades e querendo colocar Deus no meio, movido pelas suas próprias ações. Então vejamos nessa hora que essa palavra é para nós também, mas tem como mudar esse quadro. Daqui a pouco iremos entrar em detalhes. E ali o coração de Deus se entristeceu. Imagine um rei, representante da nação, guiado e dirigido por ele, obedecendo uma ordem que veio do próprio Deus. A partir daquele momento, o Senhor se entristeceu com Saul e o rejeitou. O tempo se passou. Agora vamos para o capítulo 16 de 1 Samuel, aonde Samuel agora vai ter que escolher um novo rei, porque Saul foi rejeitado pelo Senhor. E agora aqui no capítulo 16 o Senhor manda Samuel ir à casa de Jessé, porque de lá sairia o novo rei de Israel. Mas você imagine agora para os nossos tempos a decepção que Saul causou. Ele foi separado para ser o primeiro rei de Israel. Imagine a decepção que causou para a sua família, porque quando você é rei,
os seus sucessores, os seus filhos, tomam posse do trono, dão continuidade. Imaginem a decepção que ele causou para a sua família, para aquelas pessoas que acreditavam no seu mandato. Mas ele não se atentou e desobedeceu à ordem de Deus. E Deus, como é justo, pratica a justiça, levantou outro rei. Descendo Samuel para a casa de Jessé, manda-se trazer todos os moços. E foram passando todos os filhos. E Jessé chegou Samuel à casa de Jessé e se passaram todos os filhos. E Samuel, se atentando para Abinadab, no capítulo 16 e o versos 8, diz assim: E fez o Senhor passar Samuel perante de Jessé e o seu filho Abinadab. Samuel falou no seu coração: certamente esse é o escolhido do Senhor. Olha a estatura dele, olha a postura dele. Certamente esse será o novo rei de Israel. Então, fez também passar a Samar. Porém, tampouco este tem sido escolhido do Senhor. E passou-se todos os filhos de Jessé. Porque Samuel aqui, quando passou Abinadab, ele falou: esse com certeza tem porte, estatura de rei. Só que o Senhor Deus falou assim: Samuel, não olha para a aparência. Eu não vejo como um homem vê. O Senhor vê adiante. Passou todos os filhos de Jessé. Samuel falou: Jessé, acabou todos os seus filhos? Você me apresentou todos os seus filhos, mas ainda está faltando algum, não está? Aí Jessé disse: sim, tem um mais novo, caçula, está apacentando as ovelhas de meu rebanho. Aí Jessé disse: manda chamar ele, porque ele é o novo rei de Israel, será ungido e consagrado, separado para Deus. Pois bem, foram chamados Davi, e ali começou aquela preparação. Ele foi ungido ali na presença dos seus irmãos, e deu-se continuidade. Passou o tempo, ele tinha sido ungido por Deus, e agora vai começar uma nova etapa. O levantamento de um gigante que vem para afrontar o povo de Deus. Que vem para afrontar o povo de Deus. Mas que em breve será derrotado, porque não tem a mal que prevalece contra o povo escolhido de Deus. Se Deus te levantou, se Deus te ergueu, fica na posição. Ele sabe os meios de trabalhar. Só confia, espera, confie, que do alto vem o socorro, vem a provisão. O Senhor não errou na escolha que Ele fez sobre mim e sobre a sua vida. Você foi separado e designado para fazer uma grande obra, mas espera o momento do combate, espera as diversidades, espera o momento certo, porque o investimento que o Senhor fez por você foi caro, então valorize, se valorize, amém? Muitos podem olhar para você e não dar valor devido, mas o Senhor, seu Deus, te dá o valor necessário. E está falando: filho, eu te amo. Se prepare, que eu vou te usar. Usa a sua boca. Você tem uma ferramenta. Você tem todos os membros do seu corpo. Quantas pessoas queriam ter o que você tem? Mas o Senhor, nessa noite, está te dando a oportunidade. Faça a obra do Senhor. Vamos continuar aqui na palavra. Levantou-se, então, aquele gigante, para afrontar, para amedrontar o povo de Deus. E quantos gigantes têm se levantado em nossas vidas para nos afrontar e querer nos tirar o foco do objetivo, daquilo que o Senhor nos designou? Vamos ver aqui em 1 Samuel,
capítulo 16. A partir do versos 30, 16 e 30. Quando Davi se apresenta perante Saul. Saul era o rei, todo mundo sabe da história. E às vezes eram atormentados. E só tinha um jovem que poderia acalmar o coração dele, tocando, louvando a Deus com seus salmos, que era a vida do jovem Davi, guerreiro, que mais para frente seria levantado como rei da nação de Israel. E ali, no 1 Samuel 17, a partir do 30, é aquela conversa entre Saul e Davi. A partir do verso 32, Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa desse filisteu. Eu irei pelejar contra ele. Porém Saul disse: contra esse filisteu não poderás ir a peleja contra ele, pois tu ainda é moço, é inexperiente, e ele é varão de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas do teu pai, e vinha o leão e um urso, e tomava a ovelha do seu rebanho. E saía após dele, e eu o feri, e o matei, e livrei da sua boca. E levantando-se contra mim, lancei-lhe a mão sobre a sua barba, e o feri, e o matei. Assim fará o teu servo com esse incircunciso filisteu. O Senhor me livrou da mão desse leão e desse urso, e me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai embora, o Senhor é contigo. Adiante, Saul vestiu a Davi com os seus vestidos, preste atenção nessa parte, e pôs-lhe sobre a sua cabeça o capacete de bronze, e o vestiu com a sua couraça. Aqui, nessa parte, Saul quis jogar a sua responsabilidade para Davi, pois quem tinha que tomar a frente daquele combate era o rei ou o comandante do rei, que era Abinadab, o irmão mais velho de Davi, ou o próprio filho do rei, que no caso, Jonatas. Eles eram as pessoas requisitadas, que estavam cientes que se viesse alguma guerra, eles tinham que estar à frente. Mas todos se amedrontaram porque o gigante Golias era muito forte e muito alto. Tinha aproximadamente 2,80 metros. Então, botava medo. E além de ter essa altura e estatura, ele era muito forte. Ele foi treinado para destruir. Então, todo o povo de Israel se amedrontou, menos Davi. E Davi estava com convicção que o Senhor ia dar a vitória para ele. Colocou no seu coração: não, se o Senhor me deu forças para matar o leão e os ursos, esse filisteu será nada, porque o mesmo Deus que me protegeu e me guardou do urso, do leão, certamente vai me dar a vitória. Ele vai ali diante de Saul, e Saul tenta dar para ele as ferramentas que ele tinha, a sua couraça, o seu capacete e a sua espada. Só que não adianta. Quando você é separado e vocacionado, você vai para a peleja com o que Deus te dá. Você vai com as suas ferramentas. O que as pessoas tentam dar para você é inúteis, é fúteis. Ali Saul quis dar as suas armas, mas o porte de Saul era totalmente diferente do porte de Davi. Deus vai te dar estratégia, Deus vai dar a armadura necessária para você derrubar esse gigante que tem tentado te assolar. Você foi escolhido. Você é filho de Deus. E ali tentou manipular, tentou transferir a sua armadura para ele. Só que não coube, não deu bem, porque Davi, como a Bíblia nos relata, ele era moço, era baixinho e ruivo. Então não cabia a armadura de um guerreiro nele. E ele foi
e separou 5 pedrinhas para aquele combate. Porque ele teve coragem e determinação, e sabendo que o Senhor era com ele. O mesmo Deus que ungiu ele com óleo, era o mesmo Deus que ia dar a vitória para o seu povo. Ele só se colocou na posição que Deus queria. Ele se colocou, ele tomou a frente. A nação estava precisando. E Deus usou o seu servo, o seu escolhido, que estava na brecha, que estava dando a posição para Deus. E é isso que você tem que fazer nos dias de hoje, meus amados. Quando as lutas, as dificuldades tentarem me assolar e te assolar, se levantar. Você foi escolhido por Deus. Você não pode ficar frustrado perante a adversidade do mundo. Tudo que estamos passando e vivenciando é permissão do nosso Deus. Ele não dá fardo maior do que a gente possa suportar. Só que o nosso inimigo joga sujo. A Bíblia diz que o diabo vem para roubar, matar e destruir. Então nós temos que nos preparar. Buscar as armaduras necessárias em Deus, porque Ele que provém as nossas armaduras. Amém? Se prepara, que o Senhor vai te usar com a sua ferramenta. Usa a sua voz, pregue. Cada um, Deus entregou talentos para cada um. Usa a sua arma, vai para a peleja. Você que ora, se dispõe a orar mais ainda pelas vidas. Você que foi chamado para pregar, pregue com amor, pregue com unção pelas vidas. Você que louva, você que é missionário, faça com amor para Deus, porque Ele está vendo. E Ele vai te garantir a vitória. E chega o grande momento esperado daquele combate. Imagine a afronta que aquela nação estava passando. Porque Golias queria tocou na moral do povo. Imagine você chegando, a sua nação toda aflita, e Golias falando: mande-me um homem para lutar contra mim, até 5, 10 se necessário. Não tem um homem, vocês são mocinhas. Imagine Golias falando isso. Estava mexendo com a moral, porque nenhum homem gosta quando outro homem fala que ele não é homem. Aí se levanta, aí fica enfurecido. Imagine o que Golias estava causando, o medo e o temor que ele estava causando sobre a vida daqueles soldados de Israel. Davi falou: não é possível. Ninguém se levanta, ninguém toma iniciativa. Não, eu vou para cima. E ele vai para o combate. Prepara as 5 pedrinhas. Todo mundo sabe da historinha. E vai para aquele combate. Naquele combate é necessário só apenas uma pedrinha para ele derrubar o gigante. Mas o que fez aquele gigante cair não foi a força de Davi, não foi a estatura dele, foi o Deus que estava com ele na vida dele, lhe protegendo e lhe guardando. E assim será com os nossos problemas, com as nossas provações e com os nossos gigantes. Se nos refugiarmos e colocarmos nas mãos de Deus, Ele nos dará vitória. Então, aquieta o teu coração, descansa no Senhor. Ele vai te dar estratégia para lidar com os gigantes que rodeiam a sua vida. Ai, mas qual gigante simboliza Golias, João Marcos, na minha vida? Pode ser a depressão, pode ser o desânimo, pode ser o desemprego, pode ser essa epidemia. Você tem que se colocar na posição que Deus te chamou. Você foi escolhido, você foi separado, você é guerreiro de Deus. Você foi alistado nessa guerra para pelejar. O Senhor não te chamou para ficar estacionado, parado. Não, o Senhor investiu pesado em você e quer te usar. Nessa epidemia mesmo, quantas pessoas estão do nosso lado precisando de uma palavra, precisando de um conselho, e muitas das vezes ficamos com a nossa boca parada, quieta. Não, o Senhor quer te usar, você tem ferramentas necessárias, alimente essas pessoas, elas estão precisando de mim e de você. Não deixe que o inimigo
que os levante, venha atrapalhar a nossa comunhão, a nossa caminhada com Deus. Você foi escolhido, o Senhor conta contigo. Então se levanta nessa noite e tenha certeza que o Senhor vai dar vitória para a sua vida, para a vida da sua família. Persista, lute, evangeliza. Você foi escolhido por Deus. Esse gigante que tem se levantado vai cair por terra em nome de Jesus. É o Senhor que nos garante a vitória. Então tenha certeza e convicção que você vai vencer, esse gigante vai cair por terra. Não deixe os desânimos te abater, te entristecer, essa epidemia, as coisas dessa vida te prenderem e te levarem à depressão, a te levar ao esfriamento espiritual. Não, o Senhor veio para dar vida e vida em abundância. Então se enche de Deus, busque mesmo as ferramentas necessárias e faça o que é necessário para trilhar o caminho da santidade e da retidão a Deus. Mas aonde que você quer chegar? Saul desobedeceu e a sua desobediência causou o seu trono. O Senhor levantou Davi e assim o Senhor faz. Não se acha melhor do que os outros, não se acha insubstituível, porque o Senhor levanta outro, Ele capacita, Ele ensina e instrui e coloca para se cumprir a tua palavra. Então valorize essa pessoa que está do seu lado, valorize esse irmão que está do seu lado na sua casa, evangelize os seus filhos, os seus vizinhos, os moradores que moram aí na sua rua. Ele foi comprado com o mesmo sangue que você foi, o Senhor se entregou na cruz por ele. Então valorize as pessoas que estão próximos de vocês, faça algo para Jesus nesses últimos tempos. Sabemos que tudo o que está vindo sobre nós está sendo as palavras do Senhor que estão sendo cumpridas em nossas vidas. A palavra do Senhor tem que se cumprir. Então tudo é permissão de Deus, tenha certeza disso. Então se prepare, ore, evangelize. Não é mais tempo de ficarmos brincando, não é mais tempo de ficar cocheamos em dois pensamentos. Ou servimos ou não servimos a Deus, ou nos levantamos ou nos curvamos, porque temos que fazer a diferença. É agora mesmo nessa epidemia, nessa última hora, para ganharmos as pessoas. A igreja não pode parar, a igreja sou eu e você. Então se prepare, se consagra, renuncie aos prazeres da carne, renuncie a esse mundo para que você possa obter a salvação, para que você possa entrar no céu pelas portas das frentes. Quantas pessoas têm descido à sepultura? Quantas pessoas têm partido para a eternidade sem salvação? E muitas das vezes eu e você tivemos a oportunidade de falar para ela, mas por timidez ou por vergonha acabamos deixando passar desapercebido. Valorize essa pessoa que o Senhor tem colocado na sua vida. Evangelize, pregue o amor, a palavra de Deus. O ID é para todos. Então pregue o amor de Deus. Pregue, vamos se ajuntar nessa última hora. Vamos se ajuntar nessa epidemia. E vamos exaltar o nome do Senhor, aquele que pode nos socorrer, aquele que pode nos guardar e nos livrar. Tudo está debaixo das suas potentes mãos. Então vamos orar, vamos interceder, porque o Senhor ouve a nossa oração, ouve o nosso clamor. E então se entregue, se derrame, busque mesmo. Vamos fazer a diferença. Vamos fazer a diferença nessa última hora. Evangelize, compartilhe, anuncie as boas novas do Senhor Jesus. Pregue o amor, pregue a salvação para as pessoas, porque a arca da misericórdia, a arca ainda está aberta. Aquela arca mesmo representada lá no Gênesis, a porta da salvação ainda está aberta. Então vamos lutar para que as pessoas que amamos possam ter direito à salvação. Vamos pregar para que essas pessoas possam ser salvas. Sabemos que Jesus vai voltar, sabemos que temos que nos preparar, temos que vigiar, temos que estar a cada dia preparado, porque o nosso adversário
está investindo pesado para me tirar da presença de Deus e para te tirar da presença de Deus. Não há tempo mais de ficarmos brincando, não há tempo mais de ficarmos no muro. Então se prepare, busca mesmo a Deus nas orações. Você tem espaço aí no seu lar, ore a Deus, ora com a sua família, apresenta a Deus a sua família, fala: aqui não, diabo, aqui não, você não tem liberdade aqui não, minha família foi constituída por Deus, e ela viverá para sempre com Deus. Então, mães, filhos, continue intercedendo pelo seu lar. Filhos, dê ouvido ao que os seus pais se ensinam, te instruem. Preste atenção na recomendação dos seus pais. É o mandamento com promessa: honre seu pai e a sua mãe, e assim se prolongarão todos os dias da sua vida. Quantos filhos têm sido maus para os seus pais? Quantos filhos não têm honrado seu pai e a sua mãe? Aí ligamos a matéria do jornal: morreu, sofreu acidente, porque não tem dado ouvido aos pais. Se não ouve pai e mãe, vai escutar a quem? Vai escutar a quem? Vai obedecer a quem? Então, é muito sério isso que eu estou falando para você. Honre seu pai e a sua mãe, se submeta a eles, escuta os conselhos deles, porque os conselhos que eles te dão é vindo da parte de Deus, é vida para você. Então se prepare, não desista, não caia na ilusão. Tudo que o mundo apresenta aparentemente é bom, mas o seu fim é ruim. Só tem dois caminhos, todo mundo sabe: céu e inferno, aonde você vai passar a eternidade. É nessa vida que fazemos a escolha. Temos o livre-arbítrio, certo? Mas você vai pagar por ele. O poder da escolha é seu, mas você vai sofrer as consequências. Tudo aquilo que você plantar, certamente você colherá. Então, escolha a vida eterna, que é Jesus Cristo. Escolha viver eternamente. Pregue o amor, viva em santidade com Deus, porque nessa vida iremos passar por muitas provações, mas o Senhor nos garante a vitória. Então persista, caminhe, não desiste. Irmãos de todos os Brasil, dos nossos ministérios, persiste, continue firme. O Senhor vai nos dar a vitória. E assim, gostaria de estar finalizando a minha fala. Foi até aqui o que o Senhor me deu, não quero ir adiante para não ser de mim. Mas eu agradeço a todos os irmãos que se colocou à disposição para ouvir essa mensagem, que o Senhor possa ter falado ao teu coração. Iremos louvar mais um hino, bastante conhecido de todos os irmãos, de todas as igrejas. Peço a sua ajuda. O nosso alvo é Cristo. Olhar para frente. O Senhor deu vitória para o povo de Israel. O Senhor deu vitória ali naquela peleja contra o gigante. E o Senhor vai te dar vitória. A nossa caminhada cristã é assim. Muitos ursos, muito leão tem se levantado para devorar as nossas vidas, os nossos sonhos, os nossos projetos, mas o Senhor nos garante a vitória. É no nome do Senhor que você vai derrubar essa dificuldade que se levanta. Esse gigante vai ter que bater em retirada. Amém? Agradeço a todos. Vamos louvar um hino para depois estar dando término. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua
firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus. Amém. Agradeço a Deus. Gostaria de agradecer a cada irmão que esteve presente conosco nesse culto, nos prestigiando, estando com a sua presença. Muito obrigado a todos os irmãos. Iremos continuar orando, iremos continuar apresentando a Deus a vida da nossa nação, para que tudo venha se estabilizar e voltar ao normal, para que logo logo os irmãos possam estar aqui na casa do Senhor para juntos adorarmos. Gostaria de agradecer ao Rodrigo, aos pastores, a todos os obreiros da casa do Senhor. Vamos fazer uma oração final e assim estaremos nos despedindo. Soberano Deus e eterno Pai, te louvamos, te agradecemos por tudo, Pai, quanto o Senhor fez e operou em nossas vidas. Abençoe a cada um dos nossos irmãos, Senhor. Visita cada lar, Jesus. Visita, Jesus, a mente, o coração, Pai. Ó Deus, que essa palavra possa ajudar, Jesus, os seus filhos, Senhor. Guarda, Jesus, a cada jovem, a cada criança, Jesus, a cada irmã do ciclo de oração, a cada obreiro, Jesus, a cada varão, Pai. Ajude-nos, Jesus, a cada dia estarmos em comunhão contigo, Senhor. Sustenta, nos dê força, Jesus, para não desistirmos no meio da caminhada, Pai. Nos sustenta, Jesus, nos guarde, nos livre de todo perigo. Nos prepare, Jesus, para passarmos, Jesus, por todas as dificuldades, Senhor. Ó Deus, nos usa e continue abençoando. Nos despede em paz, Jesus. Guarda cada família, Senhor. Te louvamos e te agradecemos por tudo. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém.